Olá, gente. Vamos seguir hoje. Eu tenho uma palavra assim para estar ardendo aqui no meu coração. Vou passar para vocês agora que é sobre o crescimento imparável. É uma coisa muito curiosa que lá na Torre de Babel, né, no tempo de Nimrod, quando a Bíblia começa a nos falar sobre a situação que estava com aquele povo que começou a construir uma torre, né, surge uma informação aqui muito importante, uma fala de Deus, né, em que, em Gênesis 11, no verso 6, ele diz assim: Disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha essa frase vindo da boca de Deus. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Uma coisa muito forte, né? E a razão de não poder impedir é o quê? Eles são um só povo, falam uma só língua. Né? É interessante alguns princípios aqui, né? O texto fala assim, no verso 1, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E na sequência, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E aí vem esse texto que eu li inicialmente. Na sequência, verso 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então veja, olha que coisa interessante, essa torre, né, tem alguns escritos que dizem que ela atingiu 212 metros de altura. Só para você ter uma ideia, a Torre Eiffel ela tem 324 metros de altura. Tá? Há alguns outros escritos antigos que alegam que essa Torre de Babel chegou a mais de 2.000 metros de altitude já, não é só altura, estamos falando já de altitude. Né? Então, uma coisa muito impressionante. E eu queria chamar a atenção para alguns detalhes importantes que são pilares para que um negócio dê certo, para que uma empresa dê certo, que uma sociedade, uma parceria dê certo, para que uma família dê certo, um casamento dê certo, uma igreja dê certo. Tá? Então, o primeiro deles é que eles começam dizendo, né, vamos fazer tijolos, vamos fazer uma cidade, vamos construir uma torre. Né? Jesus, né, em Mateus 18, 20, ele diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Salomão, em toda sabedoria, em Eclesiastes 4:9, disse, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Então veja a importância do nós. Ninguém cresce sozinho. Tudo aquilo que você puder compartilhar com mais 1, 2, 3, 10 pessoas, vai ter mais poder, vai ter mais potencial de crescimento, de desenvolvimento. Sozinho não funciona, sozinho não é o melhor caminho. Tá? Então, primeiro, é nós. Segundo, a unidade. Eles trabalhavam juntos com o mesmo objetivo. Né? Eles decidiam fazer alguma coisa em conjunto, iam atrás delas. Né? Em Filipenses 2:2 está escrito assim, completem a minha alegria, o apóstolo Paulo, né? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Tá? Mesmo pensar, mesmo espírito, mesmo amor, uma só atitude. Então está falando dessa unidade, trabalhar junto com os mesmos objetivos, falando a mesma linguagem. E um terceiro, que também tem a ver com a unidade, que é a unidade de pensamento. Eles estavam todos unidos no mesmo propósito. É isso que a gente quer fazer. Né? Com o mesmo modo de falar, falavam as mesmas coisas. 1 Pedro 3:8, o apóstolo nos diz o seguinte, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Tá? Então,
esse trio, esses três pilares aqui, dois em relação à unidade, né? Unidade de linguagem, unidade de pensamento, unidade de propósitos, né? E o outro em relação a não trabalhar sozinha, você trabalhar com outra pessoa juntos, né? Esse nós e essa unidade de pensamento, de propósito, de planos, eles são pilares que levam o Senhor a nos dizer, né? Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Tá? Nesse caso da Torre de Babel, os propósitos eram ruins, né? Eram péssimos. Por isso que Deus confundiu a linguagem e dispersou eles. Porque quais eram os propósitos? Eles queriam ser famosos, eles queriam ter um controle de tudo, né? Outra coisa, Deus tinha dado uma ordem para Noé, deu para Adão anteriormente, né? Vai, multipliquem-se, espalhem-se, ocupem a terra, né? E o propósito deles aqui era o quê? Não, eles queriam ficar concentrados num lugar. Eles queriam ter um poder concentrado, ter o controle sobre as coisas, né? E sobre as pessoas. Um terceiro é de que eles começam a desenvolver um narcisismo megalomaníaco. É uma torre que chega aos céus, né? Vamos construir isso, vamos ser famosos, vamos ser célebres, né? É um narcisismo muito perigoso e, às vezes, grandes pastores, líderes, bispos, apóstolos, né, caem nesse narcisismo, nesse megalomaníaco, querem a super igreja, o controle, o domínio, todas têm que falar do jeito que a gente fala, pensar do jeito que a gente pensa, tem que seguir aquele caminhozinho, né? Tudo é concentrado aqui na matriz e tal, e isso começa a gerar, às vezes, posições narcisistas, de atos até de crueldade contra quem pensa diferente, né? Posições muito radicais, cancela a pessoa, cancela aquele, não pensa igual, tira daqui, né? Posições desumanas que desconfiguram uma igreja. Pode até fazer sentido numa empresa, mas elas desconfiguram a natureza, a origem da igreja. Tá? E uma outra coisa que era ruim, eles relatam a história que um dos objetivos da construção de torres na antiguidade seria para se proteger de um novo dilúvio. Embora Deus tenha dito que nunca mais ia ter dilúvio na Terra, né, eles se protegem de um possível dilúvio, se protegendo contra uma ação de Deus, né, fazendo o quê? Uma torre. Sobe na torre, espera passar o dilúvio, depois a gente desce. Coloca mantimentos lá em cima. Então, essa não foi a única torre construída nesse tempo. Tem um relato histórico de várias torres sendo construídas em locais diferentes. Tá? Não apenas nessa época, mas nas décadas e séculos seguintes. Bom, no Pentecostes, que marca a inauguração da Igreja de Jesus Cristo, tá? O apóstolo Pedro prega, 3.000 se convertem, né? A gente tem um milagre reverso a isso aí. Se na Torre de Babel Deus confundiu as línguas e as pessoas não se entendiam mais e tiveram que se dispersar, né? No Pentecostes é o contrário. Né? Em Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Então, se em Babel as línguas foram confundidas para dispersar um povo que tinha unidade, falava a mesma língua, mas com propósitos ruins, né? No Pentecoste, todos entenderam a sua própria língua. Houve uma unificação de linguagem, de comunicação.
Com que propósito? De gerar unidade na igreja de Jesus Cristo que estava nascendo ali. O propósito foi de unidade. Tá? Então, quando a gente vê sobre a igreja, quando lemos sobre a igreja, né, por exemplo, em João 17, verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, o que vai fazer o mundo crer? É a unidade da igreja, com Deus e entre si. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, queridos, precisa de unidade. A igreja foi reunida através do Pentecoste para ter unidade e não para se dividir, não para estar falando línguas totalmente diferentes, modo de pensar, o modo de sentir totalmente distinto, separado, um condenando o outro, brigas doutrinárias uma atrás da outra. Né? Em Mateus 12, 25, a palavra nos ensina esse princípio. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Queridos, não existe prosperidade, não existe crescimento se não houver unidade. A unidade é fundamental. Uma família unida, integrada, com o mesmo pensar, com os mesmos propósitos, um protegendo o outro, um guardando o outro. Tá? O crescimento imparável envolve nós, envolve unidade de pensamentos e propósitos, envolve unidade de linguagem. Tenhamos o mesmo pensar, o mesmo sentir, os mesmos objetivos finais, mesmos propósitos. Veja, hoje nós temos aí pastores e líderes focados demais em suas igrejas locais ou em suas denominações. E esse foco exagerado e de se distinguindo das outras, tem gente que conta número de convertidos num determinado país só usando a denominação dele, ou muito assim, abertamente, incluindo mais um ou outro, mas rejeitando um monte de outras denominações que não são cristãos, né? Pastores e líderes que criticam demais outras denominações com doutrinas e práticas diferentes, talvez eles estejam mais atrapalhando a igreja de Jesus de crescer, o mundo de crer, do que ajudando no crescimento da igreja. É uma confusão. Queridos, nós precisamos nos unir mais naquilo que a gente concorda em Jesus. Nossa concordância em Cristo deve ser o centro, deve ser a tônica, deve ser a prioridade. E evitar as polêmicas e discordâncias, a fim de que o mundo creia. O mundo vai crer quando tiver uma igreja em unidade. Isso é que nos diz a palavra. Essa é uma chave de Deus. Isso vale para a vida, para o casamento, vale para a sociedade, vale para relacionamentos, vale para negócios, para empresas, para parcerias, vale para nações. Uma nação dividida não prospera. Uma nação polarizada não prospera. Muito cuidado com suas posições políticas. Muito cuidado com suas opiniões radicais. Talvez você esteja muito mais atrapalhando esse país de crescer do que você imagina. Por quê? Porque um reino dividido contra si mesmo não prospera, não subsiste, será destruído, será devastado. Cuidado com a tua família. Uma família começa pelo nós. Uma família começa pela unidade de pensamentos, de propósito. Uma família começa pela unidade de linguagem. E eu te convido a estar refletindo sobre isso, orando sobre isso, pensando sobre isso, meditando nessa linha, observando os teus comportamentos, suas posturas, porque talvez seja um tempo de você mudar a sua postura. Dentro de casa, na empresa, na igreja, nos negócios. Uma igreja muito dividida, posições radicalizadas, posições distintas, atrapalha o crescimento, ela não se desenvolve. Parcerias de negócio com propósitos distintos, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, não vai. Às vezes é melhor liberar. E no caso de uma família, não, ela precisa se integrar. Busquem a integração e a unidade naquilo que há concordância, no que não há, não polariza, não radicaliza. Seja um homem ou uma mulher de Deus, seja uma pessoa sábia.
Seja uma pessoa que é flexível, ela se entrega ao propósito maior, ela se entrega a algo maior do que ela se entrega ao propósito do nós, ou da família, ou da empresa, ou da igreja. E fica esse convite, talvez muitos dos seus problemas, muitas das coisas que estejam travando a tua vida, travando a igreja que você congrega, travando os teus negócios, travando o relacionamento familiar, podem estar travadas exatamente aí nesse ponto. Não há uma concepção declarada e objetiva do nós, é tudo eu. Não há uma situação mais clara e objetiva de propósitos. Às vezes um não admira a ação do outro, o propósito não entende a diferença. Às vezes podemos fazer coisas diferentes, mas caminhando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. É tempo de paz, é tempo de preservar a unidade. Na unidade, nós nos tornamos imparáveis, a ponto de Deus dizer: tudo aquilo que eles intentarem fazer, que eles planejarem fazer, quem poderá impedi-los? Ninguém os impedirá. É uma frase de Deus, é uma dica de Deus. Esse é o caminho. Segue por ele. Segue por ele. Reintegra a linguagem. De onde você estiver, reintegre a linguagem do grupo, a linguagem da família, a linguagem do casal, a linguagem da igreja, para que vocês possam crescer, para que nós possamos crescer poderosamente, a ponto de ninguém nos parar. Pai, em nome de Jesus, dá graça a cada um desses homens, mulheres que estão aqui assistindo, que sejam sábios, que entendam essa palavra, que entendam esse recado, que entendam essa mensagem e possam se desenvolver poderosamente na tua graça, em tudo aquilo que estão fazendo, em tudo aquilo que estão planejando, em suas casas, seus lares, seus casamentos, suas igrejas, seus trabalhos, suas parcerias, seus negócios, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.